Olá, olá, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então, voltei, né, com aquela continuação da nossa aula do livro paradidático. Quem ainda não leu ou não acompanhou aí, né, a explicação, o resumozinho do livro que eu venho falando nas aulas anteriores, eu aconselho que não assista a essa agora, né? Aguarda aí um minutinho, volta nos vídeos anteriores. Por quê? Porque é uma continuação. E aí o que acontece? Você vai acabar pegando pela metade, né? Ou, na verdade, um pouco mais da metade, porque a gente já passou da metade do livro. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar um pouco perdido, ok? Então, dá uma pausa aí nesse vídeo da aula de hoje, volta nas aulas anteriores, tá bom? E aí continua a partir do momento que vocês assistiram. Então, eu vou sair um pouquinho aqui da tela de vocês, lembrando que a gente está falando, né, do Alienista, de Machado de Assis. E nós paramos a nossa leitura, né, um resumozinho que a gente vem fazendo da nossa história. Aí, nós finalizamos o capítulo 6 e vamos entrar, a partir de hoje, né, aí de um pouco mais da metade para o final da história. Então, vamos tomar aí o capítulo 7. Mas antes, é claro, vamos relembrar um pouquinho o que a gente veio falando nas aulas anteriores, né? Para não ter ficado esquecido. Professor, eu não lembro mais de alguns personagens, né? Um enredo por um todo. Então, vamos falar um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho da história. Então, a gente está falando, vamos voltar aqui para a capa do nosso livro, né? Aí é o Alienista, que nós estamos lendo através do História em Quadrinhos, essa adaptação de História em Quadrinhos. É um marco de Machado de Assis, né? Uma história literária de Machado de Assis. E aí, o que conta essa história, né? O alienista. O alienista tem como um personagem principal o doutor Simão Bacamarte. Professora, quem é mesmo? Eu não lembro muito. Então, o doutor Simão Bacamarte, né, que é exatamente essa figuraça que está aí na tela aí do nosso slide, né? Esse doutor, que a gente chama muito, veio falando da história toda de Bacamarte. Ele é um doutor, né, muito respeitado, uma carreira de médico muito respeitada no Brasil, ele da Europa para o Brasil. E aí ele veio, né, para o Rio de Janeiro, para a sua cidade de Itaguaí. Tá? Então a história ela se passa na cidade de Itaguaí, não esqueçam, no Rio de Janeiro. Ele, né, é uma figura renomada como médico, né? A profissão dele é médico. E aí ele, primeiro passo, falando da sua esposa, quem não lembra, né? Ele casou com a Dona Evarista. Então, a Dona Evarista é a esposa do Simão Bacamarte. Ele, na verdade, casou com a Dona Evarista, não, né, pela sua beleza, não. Até porque ele julgava, né, falava que ela, na verdade, não era bonita. Mas, né, o que ele queria que ela desse filhos para ele, né, que ela pudesse gerar filhos a ele. E aí, ele casou com ela, porém, né, não teve filhos. E aí, nesse chove no mole aí do casamento deles, da Dona Evarista com o Bacamarte, nós entramos com a história de que ele, né, teve a ideia ilustre de criar um manicômio. Professora, mas você não usou exatamente esse termo, né, manicômio, nas aulas anteriores? Não, não usei. Eu usei o nome dado ao manicômio. Vocês lembram o nome? Que era Casa Verde, né? Era conhecida como a Casa Verde. Então, a gente usou esse nome, a Casa Verde, durante as nossas aulas anteriores. Então, vamos continuar usando esse nome, a Casa Verde, que foi, né, o local que o Bacamarte criou, né, com a sua ideia de fazer um estudo, né? Ele queria estudar a mente humana. E aí ele teve o apoio, né, da política, lembrando disso, né, dos políticos, ele convenceu os políticos a patrocinar a Casa Verde.
né? E aí, o que ele veio? No começo, ele, né, veio pensando em internar algumas pessoas para poder estudar a mente delas, porém, né, ele começou a se perder, lembram disso? O que aconteceu? Né? Ele começou a internar pessoas por qualquer motivo, né? Vocês lembram de um personagem chamado Costa? O Costa foi o personagem que ele internou, né? Pelo único fato que o Costa ele recebeu uma herança, uma boa herança, por sinal. Herança essa que dava para manter o Costa até os últimos dias de sua vida. Só que o Costa ele começou a emprestar o dinheiro às pessoas que pediam, né? E o que acontecia? As pessoas não devolviam o dinheiro. Qual foi a ideia? Né? Ele emprestava, as pessoas não devolviam, e aí ele começou a ficar sem dinheiro, né? E aí o Bacamarte veio pensando que o Costa tá louco, né? Porque ele acabou com o dinheiro dele nessa ideia de ficar emprestando. Foi e internou o Costa. Esse aí foi das suas loucuras, né? Que a gente já falou sobre. Teve também, não sei se vocês vão lembrar, né, de um outro personagem. E a prima do Costa, lembra que foi defender o Costa e ele achou que a prima também estava louca, né? Que ele foi lá emprestar e aí ele foi lá e simplesmente internou o Costa. Lembram também que tinha o jovem que elogiou a esposa dele, né? Esse jovem que elogiou a esposa, ele foi e internou também. Quer dizer, o Bacamarte estava internando todo mundo por qualquer coisa, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre esse capítulo 7, depois de a gente ter relembrado algumas coisas, né, que a gente já veio falando. Vamos aqui entrar no capítulo 7. E o que trata o capítulo 7? O capítulo 7 fala assim, né? O inesperado. Todos para suas casas. A Câmara dos Vereadores nos enviou para darmos fim a essa desordem. Não nos dispersaremos. Se quereis nossos cadáveres, podes tomá-los, mas só os cadáveres. Não levareis a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos. Aqui, né, só para a gente ligar o que a gente falou na última aula com o capítulo de hoje, a gente está falando, né, da população que se revoltou, né, que ficou conhecido como Guerra dos Canjicas, né, liderado por seu Porfírio, lembram disso? Que é o barbeiro, né? E aí a gente terminou nessa guerra aí, né, que foi a revolta chamado, né, foi conhecido como a revolta dos canjicas. Perfeito? Então, vamos continuar aí. E com eles a salvação de Itaguaí. Pela ordem por Itaguaí, fogo! Aí, ó, temos ainda a confusão toda, né, gerada aí na Guerra dos Canjicas. A derrota dos canjicas estava iminente. Então, dentro da guerra, né, dos soldados aí e da população, que ficou conhecido como a Ordem dos Canjicas, ficou iminente que, né, os canjicas estavam perdendo, estavam sendo derrotados. E aí está o Bacamarte, né, de olho aí na guerra toda, e tudo estava acontecendo por ele, né, porque ele estava internando todo mundo da cidade por qualquer coisa. E aí o Porfírio decidiu, né, dar andamento a essa guerra dos canjicas, e aí, né, esse massacre todo aí que aconteceu. Continuando. Tá ele lá, né, lendo o seu livro calmamente, e a guerra lá fora. Aí ele lá, insane. Aí aqui dentro já, lá do gabinete dos vereadores. Lá vem eles, os dragões e os rebeldes. Isso significa que os soldados estão trazendo presos os rebeldes sobreviventes. Os canjicas foram derrotados. Só pode ser isso, senhor presidente. Um momento, um momento. Eu, vereador Sebastião Freitas, tenho uma declaração a fazer. Aí o Sebastião falando, estive ao lado dos rebeldes, mas percebo agora meu erro. E quero propor uma moção de louvor
a brava tropa de dragões que salvou Itaguaí do abismo em que tinham lançado esses rebeldes. Bem-vindo de volta aos bons nobres colegas. Então, esse vereador, né, ele, em um momento, estava contra, né, os vereadores e a favor lá dos rebeldes, e agora ele percebeu que os rebeldes estavam, né, perdendo a causa, decidiu, né, a voltar a ficar contra os rebeldes. Senhores, acho que deviam ver uma coisa que está acontecendo ali na rua. A derrota dos canjicas estava iminente, quando um topo dos dragões, qualquer que fosse o motivo, passar para o lado dos rebeldes. Insânia, insânia, insânia. Então, né, o povo aí, do grupo dos dragões, que são os soldados, passou para o lado dos canjicas. Esse inesperado reforço deu alma aos canjicas. Ao mesmo tempo que lançou o desânimo às fileiras da legalidade, os soldados fiéis não tiveram coragem de atacar os próprios camaradas. E, um a um, foram passando para o lado deles. Então, né, estava tudo perdido, praticamente perdido, porque a população, né, os rebeldes estavam perdendo, estavam sendo derrotados pelos soldados, conhecidos ali como os dragões, mas, por algum motivo qualquer, né, algum grupo desses soldados, desses dragões, decidiram ir para o lado dos rebeldes, da população, do povo. E aí começou, porque os próprios soldados, um queria combater contra o outro, aí de um a um foi passando para o lado oposto. Viva o Canjica! Morra o Bacamarte! Viva o Canjica! Abaixo a Casa Verde! Vimos tudo errado. Os dragões se uniram aos canjicas. Estamos perdidos. Esses são os vereadores, né? Que estavam lá já torcendo, né? Vibrando que os soldados estavam ganhando, né? E a população perdendo. Aí viu agora que tudo foi contra, né? Foi tudo virado, voltado contra eles. E os soldados também ficaram a favor, né, dos canjicas. Não tem outro remédio. Aqui está minha espada, Porfírio. Eu me rendo. Que é o soldado, né, falando Porfírio, como eu disse para vocês no início da aula de hoje, né? Porfírio é o barbeiro que liderou essa guerra dos canjicas. Né? Esses canjicas são os rebeldes da população de Itaguaí, que estavam contra a Bacamarte e contra a Casa Verde, né? E aí decidiram fazer aí a revolta dos canjicas, que foi liderado por ele, pelo Porfírio. Por isso que esse soldado está entregando a espada a ele, porque ele é que lidera aí o grupo dos rebeldes. Para a Câmara, vamos acabar com os que traíram o povo. Abaixo os corruptos, prisão para eles todos. Estão falando dos vereadores, né? Como presidente da Câmara, digo que qualquer que seja a nossa sorte, devemos nos lembrar que estamos a serviço de Sua Majestade e do povo. E eu, vereador Sebastião Freitas, declaro que melhor podemos servir a coroa e a vida saindo já pela porta dos fundos. Né? Então, eles estão sendo aí bombardeados pelos rebeldes, né? A Câmara está sendo aí depredada e já estão um querendo fugir, né? O outro querendo dizer que está a favor do povo, enfim, tá isso aí que a gente está vendo aí no nosso quadrinho. E eis que o barbeiro Canjica entra no salão da Câmara, empunhando a espada que lhe fora entregue pelo capitão da tropa, tão destramente como se ela fosse uma navalha, instrumento que usava em seu antigo ofício, só que um pouco mais comprida. Em nome de Itaguaí e do povo, dissolvo esta Câmara. Em nome de Itaguaí e do povo, nós, vereadores, nos rendemos. Então, né, aí a Câmara foi invadida pelos rebeldes e pelos soldados, né, liderados aí pelo barbeiro Porfírio. E em nome de Sua Majestade, Canjica, assuma você o governo da vila de Itaguaí. Mas não posso, não mereço. Ora, bem, se é uma questão de dever cívico, então
Então, aí, né, eles conseguiram tomar a Câmara dos Vereadores e estão colocando o Porfírio, né, como uma pessoa importante da vila, como uma pessoa para governar a vila aí no lugar dos vereadores. Uma traca, ouçam todos, a proclamação do protetor da vila. Venham todos, proclamação da canjica. Então, chamando o povo, né, aí para poder ir, né, na ideia do Porfírio, do barbeiro Porfírio. Vamos ler a carta. Itaguaienses. Uma Câmara corrupta e violenta conspirava contra os interesses de Sua Majestade e do povo. A opinião pública tinha-a condenado. Um punhado de cidadãos, fortemente apoiados pelos bravos dragões de Sua Majestade, acaba de a dissolver ignominiosamente e por unânime consenso da vila, foi-me confiado o mandato supremo até que Sua Majestade se sirva ordenar o que parecer melhor ao seu real serviço. Itaguaienses, não vos peço, senão que me rodeis de confiança, que me auxilieis em restaurar a paz e a fazenda pública, tão desbaratada pela Câmara que ora findou as vossas mãos. Contai com o meu sacrifício e ficai certos de que a coroa será por nós. O protetor da vila, em nome de Sua Majestade e do povo, Porfírio Caetano das Neves. Mas não disse nada sobre demolir a Casa Verde. Talvez tenha sido esquecimento. Né? Aí há algumas pessoas comentando que, na verdade, a ideia aí da revolta dos canjicas era contra a Casa Verde, né? Era contra o Bacamarte, as loucuras que o Bacamarte estava fazendo, né? Que estava prendendo as pessoas dentro da Casa Verde por qualquer coisa. E aí fizeram essa revolta dos canjicos. E quando eles conseguem assumir, né, a Câmara, o Porfírio faz essa carta para o povo, porém ele não cita a Casa Verde. Aí a população está ali meio estranhando, né? Naquele final de tarde, o padre Lopes foi chamado ao gabinete do protetor da vila, ex-canjica, que é o Porfírio. Uma missa? Você quer que eu reze uma missa de ação de graças quando tivemos mais de uma dezena de mortos no dia de hoje? Isso eu não aceito. Sim, padre, se não dando graças ao novo governo. Então, graças a esses mortos de que o Senhor fala, são mártires de Itaguaí. Né? Então, aí o Porfírio chamou o padre para rezar uma missa. É claro, em sua homenagem a assumir aí o governo, mas o padre está se recusando pelo fato de ter morrido muita gente no dia anterior, né? Pelo confronto. E aí ele está tentando justificar que não reze pelos mortos. Acho melhor deixar a igreja fora desse episódio todo. Pelo menos não vai ficar do lado dos inimigos do governo, espero eu. Mas, como se o governo não tem inimigos? Amém. Lá isso é verdade. Pura verdade. O capítulo 8. As angústias do Boticário. Boticário é, né, ai, meu Deus, é o Porfírio. Continuando. Lá vai o canjica para a casa do Bacamarte. Vai prendê-lo, eu sabia. 24 horas depois dos sucessos narrados no capítulo anterior, o barbeiro saiu do palácio do governo. Foi a denominação dada à casa da Câmara, com 2 ajudantes de ordens, e dirigiu-se à residência de Simão Bacamarte. Eu sabia, e todos sabem que eu sou, que eu era amigo do alienista. Estou perdido, a não ser... Crispim, aonde você vai assim tão nervoso? Ao palácio do governo do protetor da vila, ora. Quando chegar lá, vou dizer que não sabia que sua senhoria, o protetor de Itaguaí, estava ausente. Que vim prestar meus protestos de adesão, que vou escrever ao rei defendendo a revolta dos canjicas, que não o fiz ontem por estar enfermo. Sua senhoria volta já, vai ficar muito contente de ver um amigo do alienista reconhecendo o patriotismo de nosso governo. Adesão?
enfermo, rei, adesão, enfermo, rei, sua senhoria, amigo, do alienista, não, ex-amigo, ex. Continuando. No capítulo 9, estamos chegando aí, né, ao finalzinho já da nossa história de parte de hoje, porque temos ainda uma boa parte. Então, para a gente dar continuidade aí ao capítulo 9, vamos interligar as informações. Nós estamos agora dentro de um momento crucial da nossa história, né, na qual temos aí uma reviravolta em Itaguaí, porque em um determinado momento, o que estava acontecendo? O Bacamarte estava mandando e desmandando na cidade, com o aval dos vereadores, até porque eram eles que estavam bancando a Casa Verde, né? Então, eles deixavam o Bacamarte fazer o que queria, né? Botando as pessoas direto dentro da Casa Verde, com todo o aval deles. E aí a população se revolta, né? Com o líder do Porfírio, com o barbeiro Porfírio, ganha, né, aí a revolta deles, a guerra contra os vereadores, toma, né, a Câmara de Vereadores para ele. O Porfírio, ele passa, né, a ser a pessoa na qual manda dentro da cidade de Itaguaí, e em determinado momento, né, ele escreve aquela carta toda, não cita nada sobre a Casa Verde, a população fica meio assim, mas no dia seguinte, né, ele está indo em encontro à casa do Bacamarte. E nesse meio do caminho, né, quem é que está ali vendo toda essa situação, né? O melhor amigo do Bacamarte, lembrando que é o Crispim, né? Quem não lembra é o Crispim Soares, é ele que é o melhor amigo do Bacamarte. E aí ele começa a ficar, né, perdido com a situação, achando que ele também vai preso, e começa a querer, a pensar em ir até a Câmara dos Vereadores, até o Porfírio, né, dizer que ele estava doente, que agora ele não é mais amigo do Bacamarte, e para tentar, né, se livrar também. E aí a gente entra agora ao capítulo 9, que diz assim: mas quem falou em demolição? Ora, demolição. Engana-se, Vossa Senhoria. Nosso governo não é de vândalos. Com razão ou sem ela, a opinião pública crê que a maior parte dos doidos ali metidos estão em seu perfeito juízo. Mas o governo reconhece que a questão é puramente científica e não cogita em resolver com posturas as questões científicas. Não tenho como lhe resistir. Só lhe peço que não me imponha o constrangimento de assistir à destruição da Casa Verde. Mas eu pensei, além do mais, a Casa Verde é uma instituição pública. Ora, eu jurava que a demolição da Casa Verde seria imediata e que eu seria preso, ou pelo menos expulso de Itaguaí. Então aí já está, né, um embate entre o Porfírio, que estava indo até a casa do Bacamarte, e o próprio Bacamarte. Né? Então está aí essa questão de um estava achando que demolir a casa, o outro tá aí, já está dizendo que é público e que não vai fazer, né? Então vamos lá. Jamais, ora, doutor, revolução é revolução e governo é governo. O segundo não precisa de fato cumprir os compromissos do outro, nem mesmo quando, digamos, um e o outro são o mesmo. O senhor me entende? Ó, virou a cabeça, né? Ele assumiu o que queria, olha aí. Diga-me uma coisa, quantos mortos e feridos houve ontem no conflito? 11 mortos e 25 feridos. Talvez possamos chegar a um acordo. Se o senhor soltar os loucos mais mansos, já será uma satisfação para a opinião pública. E assim, 15 mortos e 25 feridos. Confie em mim, doutor Bacamarte. Aí ele continua pensando. 11 mortos e 25 feridos? Só exijo ordem. Ordem à base do governo. Bem, me falei que ia ter aí um dilema, né? Preste atenção. Olha o que está acontecendo aí, né?
O Porfírio foi até a casa do Bacamarte, todos pensando que ele ia prender o Bacamarte, né? Destruir a Casa Verde. Até o próprio Bacamarte pensou nisso, né? Em que fosse destruir, e ele está aí já com um papo de governo, né? Querendo amansar o povo, fazendo com que o Bacamarte liberasse alguns que estavam presos, né? E assim ele ia manter, né, a ordem e ia mostrar para o povo que estava fazendo alguma coisa. Essa é o que está dando a entender. E o Bacamarte está lá só pensando, lá, ele continua pensando, ó, 11 mortos e 25 feridos. Quer dizer, ele continua pensando, né, em tudo que aconteceu no dia anterior, nessas pessoas que foram, né, mortas e feridas, e a proposta que o Porfírio fez lá, ele nem sequer está cogitando pensar, né? 2 lindos casos de doença cerebral. Os sintomas de descaramento desse barbeiro são inegáveis, assim como a tolice dos que o aclamam. Não é preciso outra prova, além dos 12 mortos e 25 feridos. Então, tá ele pensando, né? O que ele está pensando ali? Ele está pensando no fator, né? Que o barbeiro tá doido, né? Ah lá, ele fala ali, ó, 2 lindos casos de doença cerebral. Os sintomas são de descaramento desse barbeiro e são inegáveis, né? Então, quer dizer, ele continua pensando e agora ele tá dizendo, né? Afirmando, na verdade, com todas as palavras, que o Porfírio pirou, né? Ele continua... É engraçado ali, ó. Ele continua pensando ali, ó, 11 mortos, né? E 25 feridos. Quer dizer, ele continua pensando, a população está lá só, como é que fala, né? Festejando o fator do Porfírio ter ganhado, né, a causa, e ter ido à casa do alienista, mas que, na verdade, ó, isso aí, ele não está nem um pouco preocupado, ele está pensando mesmo no que aconteceu aí com os 11 mortos e os 25 feridos. Bem, então nós vamos deixar os outros capítulos, que na verdade será o final da nossa história, né? Todo o desfecho aí agora entre o embate de Porfírio e Bacamarte, e esse pensamento aí do Bacamarte dos 11 mortos e dos 25 feridos. Né? O que será que vai acontecer? Quem será que vai ganhar? A gente vai finalizar, né, o livro na nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham, né, gostado e que tenham gostado tanto que vão pegar o livro aí para ver o que aconteceu entre o embate entre os dois aí, entre o Porfírio e o Bacamarte. Tá bom, pessoal? Então ficamos aí hoje, né, com esse suspense do nosso finalzinho da nossa história, que nós terminaremos na próxima aula. Tá bom, pessoal? Ó, um beijo grande e eu volto na próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.